Bom, pessoal, como diz esse versículo, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eu vou ser muito breve porque não estou com uma boa qualidade de vídeo devido à falta de recursos numa câmera, mas eu vou procurar ser muito breve, né, sobre essas igrejas que estão aparecendo por aí e onde estão até instituindo pastores gays, homossexuais, as tais das igrejas inclusivas, como se a igreja, como se a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não fosse inclusiva, como se ela fosse exclusiva. Então hoje eles tratam da igreja de Cristo como se ela fosse exclusivamente para quem é somente, como eles dizem, entre aspas, os normais. Normais. Então, existem muitas células, muitas igrejas por aí que se dizem igrejas inclusivas, estão incluindo aquele pessoal que eles dizem que estão sendo excluídos das demais igrejas pentecostais, das demais igrejas evangélicas. A gente sabe que o homem, ele tem uma necessidade de Deus e, por se achar excluídos, eles acham que devem fundar outras igrejas e proceder da mesma maneira como eles vêm procedendo. Veja no momento uma palavra sobre um desses pastores, entre aspas, que fala sobre essa igreja. Ele é um dos líderes dessa igreja. Veja só. Hoje em dia, dentro das igrejas, dentro das religiões, de uma forma geral, existe essa pressão sobre as pessoas por conta da sua sexualidade. Então, pessoal, esse rapaz, esse camarada aí, ele fala que existe uma pressão sobre as pessoas, sobre os homossexuais, por causa da sua homossexualidade. Ele diz que há uma pressão nas igrejas, como se os pastores da igreja, os que presidem dentro da igreja, fossem imbecis. Porque a própria Bíblia diz o quê? Não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então todos que presidem dentro da igreja sabem que ninguém deixa os seus maus costumes, os seus maus hábitos, os seus maus comportamentos através de pressão, não por força, não por violência, não por da pressão, mas pelo meu Espírito. Então, é o Espírito de Deus que convence a pessoa. O próprio Jesus disse, o meu Espírito, quando vier, o Espírito, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não existe nenhum tipo em qualquer igreja de pressão para cima de qualquer tipo de pessoas que estejam com práticas que não condizem, que não bendizem a doutrina bíblica. Não existe. Porque quem liberta é Deus, não é o pastor, não é a igreja. Quem liberta, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é ouvir a palavra de Deus. Quem liberta é Jesus Cristo. Quem liberta não pode ser jamais um homem normal, um homem carnal, um homem material, mas quem liberta é o Espírito. Então não pode existir pressão. Por aí você vê, por aí você vê a ignorância. Então ele se sente pressionado porque a igreja, ela está ali. Mas quem está fazendo a pressão é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que chega até o homem, é o Espírito de Deus que convence, é o Espírito de Deus que buzina no ouvido do homem, é o Espírito de Deus, quando a gente fala a palavra de Deus, o Espírito age. Então o Espírito ele age quando se é falada a palavra dele.
E aí o Espírito começa a agir, eles acham que é os pastores, os pregadores, os bispos, o pessoal que estão pregando a palavra de Deus. Não é, não foi, não será, jamais será. Sempre será o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, não por força, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então esse camarada, ele está redondamente equivocado. Vamos ver mais um deles, o que eles falam sobre as outras igrejas. Vamos ver o que eles falam, mais motivos porque eles dizem que estão fundando essas igrejas inclusivas para eles. Veja só. O princípio da fé cristã é um princípio altamente inclusivo, libertador e não segregador. Os caras segregam, os caras discriminam, né? Então, o nosso movimento é outro. Eu vejo aqui como uma grande revolução da fé cristã. Eu acho que a gente está entrando uma terceira reforma do cristianismo. Então, aí você vê que esse rapaz aí fala, ele mesmo fala com as próprias boca dele, com a própria boca dele, que o princípio da religião cristã é libertador. Então Jesus veio para libertar, para curar, para expulsar demônios. Ele mesmo fala e diz que o pessoal, os caras segregam, os caras discriminam o pecado, discriminar pessoas. Como que vai discriminar pessoas para as quais Jesus disse que veio para libertar? Como é que vai discriminar o ser humano na qual a igreja busca para levar para o céu? De que maneira? A discriminar o comportamento. Jesus, o próprio Jesus, discriminou o comportamento das pessoas. E eles querem viver assim. Eles querem viver dessa maneira. Jesus, quando encontrou Maria Madalena, era uma prostituta. Mas ela ficou sendo prostituta andando com ele? Não. Ela foi liberta. Ela foi sarada do seu comportamento. Ela foi sanada. E ele passou a andar com Jesus, aquela mesma outra. Jesus disse: você, mulher, 5 maridos você teve, e é esse que você está, você não tem, e esse que você está não é seu também. Jesus aceitou ela como prostituta? Não, Jesus disse: vá e não peques mais. Jesus incluiu ela, mas Jesus excluiu o comportamento dela. Então ela não continuou prostituta, ela não continuou adúltera, mas ela foi liberta para poder passar a andar com Jesus, e andou com Jesus os 3 anos de ministério, servindo, mas não como prostituta. De dia ela estava no prostíbulo e à noite ela estava na sinagoga aprendendo com Jesus. Nada disso. Ela foi libertada. Então esses camaradas aí, eles falam movido pelo espírito do erro, pelo espírito que os induz a falar coisas ilícitas, coisas erradas, coisas que não tem nada a ver. Eles gostam do pecado, amam e querem que as pessoas pratiquem a mesma coisa. Então não tem como ser assim. Então, a prostituta, o homossexual, seja lá quem for, o pecador, qualquer outro tipo de pecador, ele é convidado a deixar o pecado e continuar na igreja que ele está, continuar com Deus, continuar para ser sarado, para ser redimido. Veja só o que outro deles também fala. A gente está trazendo uma outra realidade, né? Que não tem nada a ver com essa dos evangélicos fundamentalistas, né? Agora você vê aí o que essa senhora fala, né? E ela diz: a gente está trazendo uma outra realidade. A diferente
dos evangélicos fundamentalistas. Eu acho que ela não sabe nem o que ela falou. Ela não sabe nem o que ela disse. Trazer uma outra realidade diferente das dos evangélicos fundamentalistas. Porque se ela lesse lá em Coríntios, ela ia ver que Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, uma outra realidade, um outro fundamento, criar um outro fundamento, uma outra doutrina, uma nova doutrina. Não pode, a própria Bíblia diz, ninguém pode realmente lançar um outro fundamento. Então como é que ela está trazendo uma outra realidade? Então quer dizer que o Evangelho que veio de Jesus até aqui, até nós, 2000 anos depois, ele, a partir de agora, ele não presta mais. Temos que lançar um novo fundamento, né? Porque ele já não interessa mais, temos que modificar. É o que ela está dizendo. Mas não pode lançar outro fundamento. É o que Paulo diz. Fundamentalista. Claro, do fundamento que foi lançado. Entende? Vocês são fundamentalistas, não sabem nem o que está dizendo. Fundamentalista é do fundamento, do alicerce, da base, da doutrina base que foi lançada, não pode ser mudada, não pode ser tirada, não pode ser excluído o que foi lançado, o fundamento da doutrina, a doutrina base, ali não pode ser tirado de jeito nenhum. Se tirar, deixa de ser evangelho. Se a gente deixar de protestar, a gente deixa de ser evangélicos. Se a gente se calar, Jesus disse que as próprias pedras clamarão. Tem que se calar. E está escrito lá, clame em alta voz, não te detenha. Tocai a buzina em Sião. Perturbai todos os moradores da terra. Porque o pessoal que vive sossegado, eles querem mudar. Veja só o que o outro deles também diz. Veja só. O que muda o discurso religioso são os avanços sociais. Então, à medida em que a sociedade evolui, a igreja se vê obrigada a se adaptar, ou ela morre. Agora você veja o que esse cidadão aí fala, né? Na medida em que a sociedade evolui, a igreja se vê obrigada a se adaptar, ou ela morre. Olha só a asneira que ele falou, ele não se deu conta da asneira que ele falou. Ou a sociedade se adapta, ou a igreja, melhor dizendo, se adapta à sociedade com as suas evoluções, ou a igreja morre. Pelo que eu sei, Jesus disse que a minha igreja, quando Jesus falou a Pedro, ele disse, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja está sob o fundamento de Jesus Cristo, o dono da igreja é Jesus Cristo. Nós somos servos, serviçais de Jesus Cristo. O dono da igreja, quem sustenta a igreja, é o Espírito de Deus. Então a igreja, ela atravessará qualquer porta do inferno. Seja inovação, seja revolução, seja evolução, seja avanço sociológico, avanço da sociedade, avanço do conhecimento humano, seja o que vier, a igreja sempre triunfará sobre qualquer aspecto da humanidade que vier sobre ela. A igreja se vê obrigada a se adaptar ou ela morre. Vai morrer a sua igreja, que a sua igreja realmente ela não é constituída por Deus, né?
não é uma igreja de Deus, não é uma igreja que tem a base doutrinária viva do Espírito. Morre a sua igreja morta, né? Agora a igreja de Jesus Cristo, ela não morre. As portas do inferno, quando Jesus falou as portas do inferno, se referiu a tudo isso, todos esses avanços, tudo isso que veio contra ela. Então ela permanece até o dia da volta dele, viva, muito viva, mais viva do que qualquer outro órgão sobre a terra. Veja o que eles disseram. Veja mais uma conversinha deles. Todas as religiões, elas pregam isso. Não a mentira, não a hipocrisia. Como eu posso estar numa religião onde eu não posso ser eu mesmo? Bom, essa aqui para fechar, né? Para fechar aqui esse vídeo sobre os gays evangélicos. Gays evangélicos? Será que pode? Então esse cidadão aí, ele fala que as igrejas, todas as religiões pregam isso, não a hipocrisia, não a falsidade. E ele fala uma coisa que o apóstolo Paulo vai responder para ele. E você vê que essas pessoas não têm estrutura nenhuma para serem pastores, estarem dentro de uma igreja que se diz evangélicas, se diz evangélica, se diz igreja de Cristo, né? E continuar na sua libertinagem. Não tem nenhum cabimento, não tem como, realmente. Então, o apóstolo Paulo também diz outra palavra, como ele diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não adianta fazer rodeios, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não adianta lutar contra a verdade que você vai perder, amigo. Você vai perder. Como eu posso ficar numa igreja se eu não posso ser eu mesmo? Foi justamente para isso que Deus chamou as pessoas, que Deus chama as pessoas ao arrependimento, para não ser ela mesma. Paulo diz, livro de Gálatas, acho que você não conhece, né, pastorzinho? Pastorzinho entre aspas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vou repetir, acho que você não ouviu, você não leu, pode ser que você não ouviu, você fique surpreso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando se converte ao Evangelho, você deixa de ser você. Você passa a ter as características de Cristo. O seu homem egoísta, o seu homem avarento, o seu homem pecador, a sua pessoa pecadora, a sua alma pecadora, o seu espírito pecador, o seu corpo pecador, ele deixa de existir. Ele passa a não existir. É para isso que Deus lhe chamou, para te tirar de você mesmo, para te tirar da sua mentalidade, para te tirar da sua consciência, para te excluir da sua personalidade, do seu caráter, para te dar a mente de Cristo. Paulo diz, aquele que é nascido de Deus tem agora a mente de Cristo. Eu não tenho mais a minha mentalidade. Os evangélicos, que é chamado, os cristãos, que é chamado,
Não é para ter mais a sua mentalidade. É para ter a mente de Deus. A pessoa de Deus. Não é para você viver a sua vida. Viver a sua natureza. Não. A natureza humana, ela é mortificada. Ela morre. E nasce a natureza de Deus. Como eu posso ser eu mesmo? Como? Você não foi chamado para ser você mesmo. Como eu posso ficar na igreja se eu não sou eu mesmo? Você fica na igreja sendo outra pessoa. Recebendo uma nova natureza. Uma nova criatura. Né? Sendo você mesmo. Só para fechar. É por isso que Paulo diz, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Pelas tuas próprias palavras te condenarei. Preste bem atenção, que meus vídeos desses aí, condeno eles nas próprias palavras deles. E assim será no dia do juízo. Todas essas pessoas serão condenadas pelas suas próprias palavras. Todos. Pelas próprias palavras. Mas pelas suas próprias palavras você será condenado. Porque você inverte. Que Deus te abençoe. Em breve a verdade vai estar explícita. Que Deus tenha misericórdia de você. Se der tempo.